Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Anderson Wenning, sou perito criminal aqui do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul e também sou mentor aqui no Mapa Concursos. No vídeo de hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o dia a dia, de um perito criminal do Laboratório de Toxicologia Forense, A gente, nos últimos vídeos, a gente está vendo vários temas, abordando principalmente a parte do preparo, para o concurso público, mas hoje eu decidi falar um pouquinho após, ter passado no concurso, ter sido nomeado, impostado no cargo, que é uma das possibilidades do perito criminal, trabalhar, que é no Laboratório de Toxicologia Forense. Então, no vídeo de hoje eu vou explorar um pouquinho mais sobre como funciona esse laboratório, quais são as atividades recorrentes ali no dia a dia de um perito criminal, quem que pode atuar no laboratório de toxicologia forense. Então o vídeo de hoje vai ser mais ou menos nesse aspecto, tá? Bom, começando pelo laboratório de toxicologia forense, a gente sabe que ele é um dos laboratórios dentro de um instituto, de um órgão que é responsável pelas análises da perícia criminal do estado ou até mesmo da União, que é a Polícia Federal. Então, o laboratório de toxicologia forense é um deles, A gente sabe que tem o de química forense e também o de genética forense, Então, esses três laboratórios são os principais, que nós temos dentro dos órgãos. Bom, então o laboratório de toxicologia forense, ele é responsável pelas análises, toxicológicas. De quais matrizes? A gente, geralmente, as pessoas têm essa dificuldade de entender o que o laboratório de toxicologia analisa e o que o laboratório de química forense analisa. Então, o laboratório de toxicologia forense ele vai analisar todas as amostras biológicas, tá? Então, provenientes aí, principalmente de cadáveres, e também uma parte de indivíduos vivos. Já a química forense, o laboratório de química forense, ela vai analisar substâncias, drogas brutas, por exemplo, e outras matrizes que não são biológicas. Tá? Então essa é a grande diferença entre um laboratório de toxicologia e um laboratório de química forense. Bom, então no laboratório de toxicologia, nós vamos ter diversos profissionais que podem atuar nesse laboratório. Na sua grande maioria, são profissionais formados na área da farmácia, tá? Então a grande parte ali das pessoas que trabalham ali, dos peritos criminais, são farmacêuticos, Mas isso não impede que outros cursos também possam executar as suas atividades, como perito criminal no laboratório de toxicologia forense, que é o meu caso. Então eu sou químico, e atuo no laboratório de toxicologia forense, assim como outras formações, Então um engenheiro químico também pode atuar, um biomédico também pode atuar, Então são principalmente essas áreas que atuam no laboratório de toxicologia forense, tá? Bom, então, como acontece, como funciona um laboratório de toxicologia forense? Como eu já falei, a gente é responsável, então, pelas análises toxicológicas de matrizes biológicas, Então, a gente vai estar recebendo essas matrizes para fazer a análise, com o objetivo, então, de identificar alguma substância química ali que possa ter, principalmente, contribuído ou ter sido a causa mortis, do indivíduo ali, do cadáver, ou ter influenciado, em alguma coisa ali dependendo do caso, ter influenciado, como posso dizer, na ocorrência ali, ter alguma influência naquela ocorrência. Bom, no IGP aqui do Rio Grande do Sul, nós temos cerca de 80 casos por mês para cada perito criminal. Então, em um mês a gente faz 80 casos, tá? O que seria isso? Então, vem para nós a ocorrência, a gente lê, toma nota daquilo lá, para a gente pelo menos entender qual é o caso que a gente está analisando. A gente vê quais matrizes vieram para a gente analisar, se é sangue, se é urina, se são vísceras, como por exemplo estômago, pode ser fígado, humor vitro também vem para a gente analisar. Então a gente dá uma olhadinha na ocorrência, vê as matrizes e dá uma olhadinha também no que foi requisitado para a gente fazer análise. Então, muitas vezes a gente quer fazer uma análise a mais ou a gente vê que não há necessidade de fazer alguma análise que foi pedida, Então, isso também vai do perito criminal, a gente tem essa autonomia de decidir o que a gente vai fazer, que tipo de análise que a gente vai fazer no laboratório com aquelas matrizes, dependendo do caso que a gente está ali periciando. Bom, feito essa primeira averiguação do caso e as matrizes que vieram, a gente então começa a fazer as análises propriamente ditas,
Bom, então para fazer as análises a gente vai estar então utilizando algumas técnicas, né, instrumentais, analíticas, né, para fazer essas análises, principalmente a cromatografia gasosa, né, que é a padrão ouro assim nas análises forenses, acoplada, né, à espectrometria de massas, mas também podemos estar utilizando outras técnicas, né, como a cromatografia líquida, né, acoplada também a um espectrômetro de massas. A espectroscopia do UV-Vis a gente utiliza bastante, a absorção atômica, então, em casos que envolvem intoxicação por metais, né, chumbo, lítio, arsênio, nesse sentido, então a gente vai estar utilizando a espectrometria atômica. O que mais a gente utiliza? Eu acho que seriam essas as principais técnicas, tá? As cromatografias, né, e a absorção, né, no caso de intoxicações por metais. Bom, então a gente faz essas análises, né, dependendo da amostra que tu tem ali. Então, de praxe, né, em grande parte de todas as ocorrências, a gente faz o exame de teor alcoólico, né, para a gente então identificar o etanol nessas amostras e também quantificar, né? Principalmente em casos de acidente de trânsito, é muito importante essa quantificação, né, do etanol ali que esteve presente no indivíduo que está envolvido numa ocorrência de acidente de trânsito. Então, a gente faz por cromatografia gasosa, né, com o detector FID, né, que é o detector de ionização em chama, que é a metodologia assim, padrão para fazer essa análise de etanol e quantificação, né? Então, a gente utiliza geralmente o sangue, mas também pode em organismos, né, indivíduos vivos, geralmente também vem urina, a gente faz também essa análise em urina. Também dá para fazer em um orovitro, né? Então, dependendo da amostra que vem ali, a gente faz então a análise do teor alcoólico nessas amostras. Outra análise bastante importante é a análise de psicotrópicos, né, em sangue. A matriz assim, ideal para fazer essa análise seria o sangue, porque ela é a que mais demonstra, né, quais substâncias estavam circulando ali naquele indivíduo, né, alguns minutos, segundos, né, antes da morte, né? Então, a gente pode ter uma ideia do que aquela pessoa estava sob efeito, né, no momento ali, né, alguns minutinhos, segundos antes da morte. Então, essa é a matriz ideal para fazer as análises toxicológicas, né? A gente faz aqui no ITP, no Rio Grande do Sul, através da cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas, a gente faz essas análises, né? A gente, claro, passa por um processo de extração, né, de preparo de amostra, e faz, então, a análise ali para identificar, né, psicotrópicos, né? Entra ali, então, fármacos, né, drogas que atuam ali no sistema nervoso central, né, deprimindo, perturbando e também estimulando o sistema nervoso central. Então, a gente vai estar ali, então, procurando essas substâncias nessas amostras, tá? Mas, claro, também podemos fazer em umovitro, em urina e também extratos de vísceras, né, de estômago. Também a gente consegue fazer a identificação de substâncias químicas. Então, vai depender de cada caso, como eu falei anteriormente, né, das matrizes que vieram, o que é importante ali no caso, né? Então, a gente tem... A primeira coisa que a gente faz, sempre faz aquela olhadinha na ocorrência, ver as amostras e ver o que a gente vai fazer de análise com aquelas matrizes que vieram. Outra análise bastante interessante é de quantificação de carboxihemoglobina, né, em sangue, que é principalmente aquela análise que a gente vai verificar se houve intoxicação, né, por monóxido de carbono. Geralmente essa análise é requisitada quando aquele indivíduo ele, foi encontrado carbonizado, né, ou não tão carbonizado, mas morto, né, em locais de incêndio, e também em locais, né, fechados, né, que geralmente, né, na maioria dos casos, é um suicídio, né, a pessoa se tranca num quarto, no banheiro, fecha tudo, acende uma fogueira, ou até mesmo não é intencional, né, não é um suicídio, não quer se matar, mas acontece, principalmente em regiões frias, né, o pessoal coloca uma churrasqueira dentro do quarto, né, faz alguma coisa ali para se esquentar, e, né, com tudo fechado, a quantidade de oxigênio ali, então, vai diminuindo, né, vai formando, então, o ambiente, né, vai ficando com maior quantidade de monóxido de carbono e acontece, então, esse problema, né, ocorre a morte ali devido à intoxicação por monóxido de carbono que foi ali ingerido no indivíduo. Então, essa análise a gente faz por espectroscopia UV-Vis, né, então, uma outra técnica analítica que a gente utiliza bastante. Dentro, eu acho que as principais análises seriam essas, né? O do teor de psicotrópico e de carboxihemoglobina.
né? Claro, daí vai depender de cada caso, cada caso tem a sua própria individualidade, né? Mas, assim, de análises, né, de um balanço geral, digamos assim, essas são as principais, né, que o perito criminal ali de um laboratório de toxicologia forense vai estar realizando, né, no seu dia a dia, para fazer, né, os seus laudos, né, em relação ao que foi pedido, principalmente pelo médico legista, né, e também naquele levantamento que a gente faz ali no começo de cada análise, né, tomar nota ali da ocorrência e ver o que é interessante fazer naquele caso. Bom, então o vídeo de hoje seria isso, né, só trazer para vocês um pouquinho do que um perito criminal de laboratório de toxicologia faz no seu dia a dia, quais são as principais análises, né. Claro, esse tema é muito maior, dá para explorar muito mais, né? É um tema de palestra, né? Que dá para explorar muito bem cada tipo de análise, o que acontece, tipos de diretrizes, toda a etapa de preparo de amostra, técnicas de extração que a gente pode estar utilizando, né? Então é um tema bastante amplo, né? Que não dá para explorar num vídeo aqui, né? no canal do YouTube, mas é bem super interessante, né? Espero que tenham gostado, né? Quem não conhecia a área, torço para que tenham se identificado um pouquinho, né, criado um pouquinho de entusiasmo por essa área da toxicologia. Quem sabe aí no futuro a gente não seja colega de trabalho, né, na área da toxicologia, certo? Então eu fico por aqui e se vocês gostaram, comente aí no vídeo, né, deixe o seu like e aguardem aí para os próximos vídeos que a gente vai estar abordando mais temas aí a respeito de concurso, né, e também o dia a dia ali da perícia criminal, certo? Meu muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.